Nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Ataque Rubro-Negro. Eu sou o Guilherme e estou chegando aqui com muitas notícias sobre o nosso Mengão. Mas antes de irmos para as notícias, gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações no sininho para nos ajudar a atingir a marca de 1000 inscritos aqui no YouTube, beleza? Então, dado o recado, vamos para as notícias. Flamengo enfrenta o Fluminense hoje pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A lista de relacionados contou com a novidade, que é o João Lucas, que está sendo negociado por empréstimo junto ao Cuiabá. E havia uma expectativa do Bruno Viana e até mesmo o Vitinho, que retornou os treinamentos essa semana, junto com o Rogério Ceni e o restante do elenco de base. Havia uma expectativa, mas porém eles não foram relacionados. Provavelmente atuarão quando o time principal, a equipe principal, atuar pelo Campeonato Carioca. Flamengo, provável escalação do Flamengo será Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan, Ramon, Hugo Moura, PP, João Gomes, Michael, Rodrigo Muniz e Thiago Fernandes. Então, provavelmente, pode ser, essa equipe deve entrar em campo aí contra o Fluminense. O Fluminense que às pressas chamou o seu elenco principal para poder atuar nessa partida. O Fluminense que está na zona de rebaixamento. Lembrando que o Campeonato Carioca, apesar de ter só apenas um rebaixado, mas rebaixa time grande sim. Então, o Fluminense vai atuar com o seu elenco principal, que voltou essa semana. Então, a garotada da base tem esse desafio aí de enfrentar a equipe principal do Fluminense, ainda sem ritmo, né? Um pouco sem ritmo de jogo, voltando de férias, mas é um bom desafio para poder testar esses meninos ainda mais. Beleza? Então, às 18 horas, temos Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Galera, falando sobre Natan, recentemente, todos sabem que o Flamengo está negociando esse jogador junto ao Red Bull Bragantino. Mas, de ontem para cá, essa negociação, de sexta-feira, né? Essa negociação deu uma travada. Entendeu? Por quê, Guilherme? Porque o Flamengo ele negocia com o Red Bull Bragantino por 70% do passe do jogador. Porém, o Flamengo só detém 60% do passe do Natan. Os outros 40% junto ao Porto Vitória de Espírito Santo, entendeu? Clube de formação de base do jogador, do zagueiro do Flamengo. Então o que acontece? O Flamengo fez algumas exigências. Vou explicar de uma maneira mais simples. O Flamengo negocia 70% do passe do jogador para ficar com 30%. Então o Flamengo está negociando com o Porto Vitória e com o Bragantino. Então, como está funcionando essa negociação? O Flamengo quer comprar os outros 40% na negociação, nessa transação contra o Bragantino. Quer comprar esses 40% do Porto Vitória. Mas o Porto Vitória não aceitou essa proposta, tendo em vista que o clube pode vir a lucrar muito caso o Bragantino compre em definitivo o jogador. Entendeu? Então, a negociação travou nesse sentido, por o Porto Vitória entender que é mais vantajoso para ele esperar o fim do empréstimo do Natan para poder lucrar um pouquinho, entendeu? Então é uma jogada financeira. Todos os clubes do Brasil, inclusive os clubes menores, dependem de vendas de jogadores para poder planejar esse ano de 2021, que ainda vai ser muito complicado financeiramente. Então, em virtude disso, a negociação deu uma travada. O que pode fazer o Flamengo desenrolar essa negociação do Natan? O Flamengo pode vender os 60%, vender os 60% que ele detém do jogador, ou negociar parte desses 60% e o Porto Vitória negociar diretamente também com o Red Bull Bragantino, para que essa negociação se desenrola. Lembrando que o Flamengo está emprestando, caso seja negociado, vai estar emprestando esse jogador
por 5 milhões de reais agora, 700 mil euros, no ato do empréstimo. E caso o Nathan atinja pelo menos aí 30 partidas no time titular, entre 20 a 30 partidas, mais ou menos são essas as metas. O Flamengo, o Red Bull Bragantino vai ser obrigado a exercer a compra do jogador por 3 milhões de euros, se eu não me engano. 4 bilhões de euros. Então, no total dessa transação, daria uns 31 milhões de reais, entendeu? Então, essa seria a negociação, juntando empréstimo e compra e venda do jogador, daria mais ou menos 31 milhões de reais. Então, vamos aguardar aí, nos próximos dias, o que pode vir a acontecer dessa negociação entre Flamengo e Red Bull Bragantino em relação ao zagueiro Nathan. Falando sobre Gerson, recentemente saiu uma notícia nos principais jornais esportivos da Inglaterra que o Tottenham ele está preparando uma proposta na casa dos 30 a 35 milhões de euros por Gerson, que daria mais ou menos aí uns 200 milhões, 225 milhões de reais. Caso chegue essa proposta, na minha opinião, caso chegue uma proposta nessa magnitude em relação ao Gerson, eu acho que o Flamengo pode vir a vender. O que eu penso? Eu não venderia, mas o Flamengo, todos nós sabemos que precisa de grana, não tem o fluxo de grana que provinha das torcidas, da receita de torcida nos estádios. Então o Marcos Braz recentemente deu uma entrevista ao Mauro César Pereira, um canal do Mauro César Pereira, admitindo sim que pode vir a perder um jogador do time titular, entendeu? Mas ele mesmo, se for do desejo dele, ele vai segurar o máximo, vai tentar fazer o máximo para não ter que vender um jogador do time titular, mas ele também admite que é possível sim perder um jogador titular. Lembrando que a multa de Gerson gira na casa dos 70 milhões de euros. Mas vamos ver o que pode vir a acontecer. Eu acho que o Flamengo, se vier uma proposta dessa magnitude, eu acho que o Flamengo vende, tendo em vista que o Flamengo comprou o Gerson por 10 milhões de euros, já está lucrando na casa dos 300 a 350% em cima desse jogador. Eu não venderia, mas é um ativo, talvez o ativo o maior ativo que o Flamengo tem hoje no seu elenco seja o Gerson. Outro jogador que, no caso esse, já sacramentou a sua saída é o Matheus Tuller. Vai ir para o Montpellier da França por 1 ano e meio de empréstimo, com um passe, uma opção de compra, entendeu? Então Tuller a caminho da França. Outro jogador que está também de saída é o João Lucas, empréstimo junto ao Cuiabá. Então o Flamengo, muita movimentação aí no mercado, muita especulação e também negociações de empréstimo e venda girando lá no ninho do Urubu. Galera, falando sobre Vidal no Flamengo. Aí você pode me perguntar, Guilherme, Vidal no Flamengo, vem mesmo? Entendeu? É possível vir? Então, galera, vamos entender um pouco a situação. O Vidal é um jogador de 33 anos, ótimo jogador, entendeu? Mas a realidade hoje financeira do Flamengo para trazer o Vidal é um entrave muito, mas muito grande. Porque o Vidal hoje ele ganha 43 milhões de reais por ano. Já começa por aí, entendeu? Tem contrato com a Inter, contrato em vigência, então o Flamengo já teria que desenrolar mais uma grana. Outra situação, o jogador sofre com lesões. Não é titular, não tem feito boas partidas na Inter, perdeu sua titularidade para o Eriksen. Então, é um jogador que, se vier, é uma incógnita. Tem a vontade do jogador. Mesmo meia bomba pode vir para o Flamengo e dar certo. Galera, pode dar certo, mas também a chance de dar errado é também muito grande, entendeu? O Vidal, todos nós sabemos que é amigo do Rafinha, amigo do Isla, entendeu? Então é uma possibilidade um pouco viável se for levar em consideração os laços de amizade que o Vidal tem hoje dentro do Flamengo, mas é um jogador
que tem muitos obstáculos para ele chegar no Flamengo. Só se ele quisesse vir muito mesmo, estivesse muito disposto a poder reduzir o teu salário, que gira na casa de 43 milhões anuais. Então, Vidal, na minha concepção, é difícil o Vidal vir para o Flamengo, entendeu? E outra, a Inter de Milão está passando por problemas seríssimos também, não só questões financeiras, porque a Inter de Milão, como a maioria dos clubes italianos, hoje tem investidores orientais, no caso da China, do Japão, árabes, entendeu? Que detêm ações majoritárias do clube. E recentemente o grupo que detém parte das ações do grupo da Inter, do clube da Inter, está querendo vender alguns ativos. Então, esses caras, quando entram para poder vender, eles não aceitam perder grana. Então, eu acho difícil, caso esse grupo venda o Vidal por bagatelas, entendeu? Por vender barato. Então, eu acho difícil, entendeu? O Vidal vir pro Flamengo, entendeu? Mas é possível. Há uma pequena possibilidade, mas é possível. Pela vontade do jogador, somente por isso, entendeu? Agora, se for levar em consideração tecnicamente, se for levar em consideração financeiramente, eu acho muito complicado o Vidal vir para o Flamengo. Michael, galera. O Michael, recentemente, ele foi sondado pelo Internacional de Porto Alegre. O Miguel Ramírez, ex-técnico do Independente Del Valle, solicitou a diretoria do Internacional por contratação de 2 pontas, 2 jogadores rápidos pelo lado do campo, e Michael entrou em pauta. Há algumas informações que também Vitinho entrou em pauta, mas a sondagem mesmo só existiu por parte do Inter junto ao Flamengo em relação ao Michael, e de pronto o Flamengo já dificultou todas as tratativas em relação ao Internacional, tendo em vista que o Flamengo, se for emprestar, como o Internacional quer os moldes da negociação, o Flamengo for emprestar, vai estar reforçando um clube rival. Hoje o Internacional existe uma rivalidade entre Flamengo e Internacional, até porque se desenrolou o que foi desenrolado nessa reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou mês passado. Então o Flamengo já deu um balde de água fria no Internacional em relação ao Michael. Beleza, galera? Então, uma coisa que poderia acontecer era o Rodinei, né? Eles exercerem a compra do Rodinei, já que eles pagaram 1 milhão para o Rodinei jogar. Eu acho que seria muito interessante para a gente eles comprarem o Rodinei, não a gente emprestar o Michael assim, de mão beijada, sendo que o Flamengo investiu uma grana pesada nesse jogador. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Vai ser muito importante no engajamento desse vídeo aqui no YouTube. Nós que estamos tendo um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Se nós atingirmos a marca de 1.000 inscritos aqui no YouTube e 5.000 seguidores lá no nosso Instagram. Então corre lá no nosso Instagram, siga as regras no post que nós colocamos no Stories e também no feed, para você estar participando e concorrendo desse sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Quer participar de um grupo de WhatsApp do Mengão? Vai lá no nosso Instagram, nos chame lá no direct, que nós vamos enviar um link do nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!